Muito bem, vamos falar do Flamengo agora. O Flamengo venceu o Cuiabá 2-0, segundo tempo complicado. Cornetas ali para o Ceni com relação à substituição, né, também, lá do João Gomes principalmente. A gente vai falar sobre isso já já. Eu só quero pegar o seguinte, Fabio. Cara, eu estava olhando o aproveitamento do Flamengo, é o terceiro. O Flamengo tem 2 jogos a menos que o líder Bragantino. Se o Flamengo vence esses 2 jogos a menos, o Flamengo chega na pontuação do Bragantino. O Flamengo na Libertadores está classificado, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte. Pô, o Flamengo está cheio de desfalques e ainda está se segurando ali no Campeonato Brasileiro. A gente discutiu aqui que o ideal desse time era pelo menos segurar na parte de cima da tabela, né? Ali no G4 e tal, G6, para não desgarrar muito quando o pessoal voltasse. Pô, não tá bom? Tá ruim pro Flamengo? Porque haja corneta, rapaz. William, assim, é claro, nítido e claro que o Rogério tem um problema com os torcedores do Flamengo, principalmente das redes sociais, né? Que é o que a gente consegue sentir hoje em dia. Você não consegue ter o sentimento da arquibancada, porque muitas vezes o sentimento da arquibancada é diferente do sentimento das redes sociais. Só que a gente não tem essa possibilidade. Então, existe uma relação estremecida desde a chegada do Rogério com relação ao torcedor do Flamengo, que o critica demais, né? Usando o telefone para fazer essas críticas. Seja quando o Flamengo perde muito pouco, né? Isso que chama atenção. O Flamengo perde muito pouco, então quando você está acostumado, né, a sofrer críticas quando o seu time não vence, isso é um movimento natural do futebol, né? Então o torcedor aceita alguns erros quando o resultado positivo aparece e critica em uma sequência de derrotas. O Flamengo dificilmente tem essa sequência de derrotas, então a crítica parece que ela tem que vir de alguma maneira. Então ela é em uma escalação que o torcedor não concorda que o Rogério faz, é em uma alteração que o Rogério faz no intervalo, em um esquema de jogo que o Rogério tenta implantar, mas tudo isso, na maioria das vezes, com resultados de vitória. Então é estranho mesmo, né? Eu acho que o torcedor do Flamengo, ele tem que entender que o Rogério, ele é um funcionário do clube, né? No momento, ele defende os interesses do Flamengo e o Flamengo está vencendo. Então, assim, o torcedor do Flamengo, no momento que ele fica jogando todas as suas bombas em cima do Rogério, ele está jogando isso em cima de um profissional que está defendendo as cores do seu clube. Eu também não consigo entender. Eu entendo um pouco da rejeição pelo sentimento do Rogério ter sido um ídolo do São Paulo, né? Por ser um cara que não tem identificação com o Flamengo. O Rogério é um pouco frio na maneira como ele se coloca nas entrevistas. Muitas vezes parece que a vaidade fala um pouco mais alto, né? Esse movimento de eu fiz, eu tenho conhecimento. Isso eu conheço um pouco do dia a dia do torcedor do Flamengo e sei que isso incomoda. Mas o trabalho está sendo bem feito, né? Os jogadores estão entendendo muito bem os conceitos de jogo. Parece que o ambiente do dia a dia é um ambiente, tirando algumas polêmicas, né, das principais estrelas ali quando são substituídas, mas parece que é um ambiente tranquilo, com jogadores de referência, com Diego, com Felipe Luiz, enfim, Diego Alves, jogadores que têm um comando verdadeiro dentro do dia a dia do Flamengo. Mas existe uma rejeição. Eu não sei até quando isso vai perdurar, ou se o torcedor do Flamengo vai insistir nisso até que o Rogério Ceni venha a ter uma sequência de resultados negativos e seja demitido, porque esse é o único caminho, né? É você criticar com vitórias e aí a demissão não vai acontecer. O Flamengo não vai fazer esse movimento se o Rogério não tiver uma sequência muito ruim. Enquanto essas críticas acontecem, parece que o torcedor do Flamengo age contra o próprio clube, né? Porque os resultados estão aí, né? O aproveitamento, ele é claro que é um aproveitamento muito maior de vitórias do que derrotas, mas existe um sentimento ruim do torcedor das redes sociais e eu acho que vai ser bem complicado para isso ser quebrado. Porque quando perder, o culpado é o Rogério. Quando vencer, o time é muito bom, os jogadores são excelentes e jogam por conta própria. Então, acho que isso vai durar a todo momento. O Flamengo for campeão brasileiro, campeão da Libertadores, enfim, se o Flamengo for campeão de tudo, o Rogério nunca vai ser exaltado da forma que outros treinadores, como o Jorge Jesus, foi. Porque sempre vai cair na conta do Rogério uma derrota ou um movimento errado dentro do jogo. E quando os resultados aparecerem positivos,
mérito total dos jogadores. Eu compactuo da opinião que os jogadores têm um percentual muito maior, mas isso na derrota e na vitória. Perde-se, o jogador tem mais responsabilidade, ganha, o jogador é o maior responsável. Mas quando você deposita as derrotas na conta do treinador e as vitórias na conta dos atletas, 100%, eu acho que isso é um movimento injusto. Sim. Ô professor, vamos lá, tem o copo cheio, aquela teoria do cara do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? O cara do copo meio cheio, ele vai olhar e falar, que nem eu falei aqui, eu sou do copo cheio, meio cheio. Flamengo, pô, 60 e poucos % de aproveitamento, 6 pontos do Bragantino, jogos a menos, tá ali e com o time todo desfalcado, né? E não são poucos desfalques, não. Aí o cara do copo meio vazio, o professor vai olhar e vai falar assim, mas William, dá uma olhada lá, Cuiabá, América, né? As vitórias na Copa do Brasil foram contra o Curitiba, por isso tem as vitórias. Prestar bem atenção, perdeu lá pro Juventude, já tropeçou onde não podia tropeçar, aquela derrota do Bragantino não se justifica, tomou virada. De que lado você tá nessa história, professor? William, eu tenho uma certeza, não adianta a gente querer justificar o trabalho do Rogério por resultados. Ele é campeão brasileiro e aos olhos do torcedor rubro-negro, o Flamengo é campeão brasileiro apesar dele. A cobrança em cima do trabalho sempre vai ser em cima do como, não do resultado. Uma que ele está ainda no rastro do efeito Jesus, né? Todos os treinadores do Flamengo do Jesus para cá tem esse problema. Tem a sombra do futebol que o time de Jesus mostrou. Não é nem dos resultados. Porque o resultado que o time do Jesus tem a mais em relação ao dele hoje, o resultado maior, é só a Libertadores, só entre aspas. Mas o que eu quero dizer é que o rubro-negro não vai se convencer do Rogério Ceni só com resultados. E tem mais, eu entendo que tem uma certa perseguição, mas também tem sempre um pezinho, tem sempre uma substituição discutível, eventualmente uma escalação discutível. A postura que o Fábio Luciano colocou, eu acho muito importante. A gente está vivendo um tempo muito difícil, porque sem o termômetro da torcida no estádio, só sobraram as redes sociais. Ontem o Gemerson se despediu do Corinthians e eu me toquei que esse é um jogador que jamais jogou com o público. Exato. Ele colocou, o cara já chegou, já foi embora, já faz tempo que ele chegou e foi embora sem nunca ter jogado com a torcida. Jogar no Corinthians, a gente que jogou, jogar no Corinthians sem torcedor parece que não é jogar no Corinthians, com todo respeito, né, Fábio? É uma outra experiência, completamente. É uma experiência virtual. Exatamente. Ele até se despediu agradecendo o carinho e ele comenta isso, né? Então, no caso específico do Rogério, essas coisas reverberam mais porque é a única voz que temos. A gente não sabe. Talvez até se tivesse público no Maracanã, talvez até a prensa fosse maior. Eu acho que ia ser pior. Já imaginou, professor, talvez. A hora que ele tira o João Gomes? Já imaginou? Talvez. Em alguns momentos, sim. Burro. E o efeito disso, né? E aí o time desmorona mesmo. O time jogou um tempo ontem e o segundo tempo... Então sempre tem um pezinho, William. Tem perseguição? Tem. Tem má vontade? Tem. A torcida enxerga nele São Paulino e arrogante? Enxerga. Mas tem sempre um pezinho.